Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Hoje é o segundo programa da série especial Câmaras, onde nós vamos apresentar o SEBRAMAR, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Nós temos aqui no estúdio como convidado o Dr. Cláudio Santos, que é o presidente do SEBRAMAR. Mas antes de conversar com o Dr. Cláudio Santos, eu quero convidá-los a assistir o vídeo institucional do SEBRAMAR. O mundo mudou muito e continua mudando muito rapidamente. Antigas fronteiras simplesmente desapareceram. A revolução digital parece não conhecer limites e o conhecimento se difunde em todos os campos. Também a concretização da justiça ganha novos contornos, com muito mais demandas das pessoas e instituições, mas com novos instrumentos legítimos para a solução de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Nesse contexto, amparado pelo apoio inestimável da Amprev, um grupo de sérias e preparadas pessoas, conscientes do seu papel social e do seu potencial para contribuir para a pacificação social, resolve oferecer à capital do país o SEBRAMAR. O SEBRAMAR surge com a finalidade de realizar a administração de arbitragens e mediações com vistas à prevenção e resolução de conflitos, bem como para promover a difusão de conhecimentos relativos a esses métodos e preparar pessoas para atuar nesses segmentos. Conheça um pouco mais do SEBRAMAR nas palavras de algumas pessoas que estão à frente dessa realização e que entendem muito de mediação e arbitragem. O SEBRAMAR, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, é a concretização de um sonho de criar, um sonho de constituir aqui na capital federal, tanto para a capital federal, tanto para Brasília como para todo o Brasil, inclusive, um centro de alto gabarito, um centro composto de pessoas altamente especializadas em arbitragem e mediação, que estarão à disposição da sociedade brasiliense e brasileira, do empresariado, enfim, das instituições públicas, para administrar arbitragens e mediações. Esse projeto de mediação e arbitragem é um projeto antigo, né? Eu pensava o tempo inteiro que eu faria depois da magistratura, que era a minha grande vocação. E em determinado momento comecei a pensar em arbitragem. Falei, bom, já sei onde vou trabalhar. Então, isso já faz uns 5 anos que eu comecei a pensar a respeito disso e comecei a formar as parcerias. E aí eu quero ressaltar a primeira parceria, o primeiro contato foi com o Dr. Aziel Henrique. E ele começou a apresentar pessoas, porque a escolha das pessoas teria que ser muito criteriosa. Precisávamos poder contar com pessoas de uma história de vida baseada na seriedade, na competência, no trabalho intenso. E por isso a gente levou mais tempo para conseguir formar a equipe que nós temos hoje, e que é formada justamente por pessoas com essas características. A Amprev, a Associação Nacional dos Procuradores Federais da Previdência Social, acolhe com muita satisfação e orgulho e cedia o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Essa instituição que terá, com certeza, em curto prazo, a maior relevância para a mediação, para o desenvolvimento da cultura da mediação no Brasil. Modernamente, a arbitragem não tem sido vista mais apenas como um meio alternativo de solução de conflitos, mas sim como um meio adequado de solução de conflitos. Então, de tal modo que o seu uso tem sido cada vez mais estimulado pela sociedade. E o Brasil vem, nesses pouco mais de 15 anos de lei de arbitragem, experimentando um ritmo de crescimento muito forte na área da arbitragem. E é justamente nesse contexto que vem esse momento histórico de nascimento do SEBRAMAR, que é vem cumprir um papel muito importante nessa ideia de ampliação do seu acesso e ampliação da sua democratização para uma parcela maior. A arbitragem não deve ficar muitas vezes restrita apenas a um circuito São Paulo, Rio de Janeiro. Então a criação de um centro aqui na capital do país era algo que há muito tempo era necessário e conclamado. Me sinto muito feliz de fazer parte desse momento histórico da nossa cidade e
com a previsão de que fará diferença para o nosso Brasil, dessa reunião de pessoas sérias, competentes, para lidar com uma forma mais humana, mais qualificada, com o conflito em nosso país. Sejam todos muito bem-vindos ao SEBRAMAR, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Aqui, todos terão a possibilidade de recorrer ao procedimento da mediação, verdadeiro instrumento de transformação de vidas, porque devolve às partes interessadas o poder de decisão, de construção das soluções perante os conflitos que estão enfrentando. É notório o crescimento da mediação e da arbitragem no Brasil e no mundo. E o SEBRAMAR, ele vem nesse momento histórico que nós nos encontramos. O que nós temos hoje é o crescimento da arbitragem, da mediação em todos os setores da economia, inclusive como sendo importante para o desenvolvimento do próprio país. É uma alegria, uma satisfação, uma honra fazer parte desse grupo tão comprometido, tão sério, tão dedicado em oferecer o que há de melhor nessas alternativas de solução de conflitos. Dr. Cláudio Santos, nós vimos aqui o vídeo institucional, vimos a inauguração que aconteceu muito recentemente. Tive inclusive o prazer de ter sido convidado para a inauguração, onde estavam pessoas muito ilustres, inclusive como um dos palestrantes nós tivemos também o vice-presidente de outra Câmara de Mediação e Arbitragem importante no Brasil, que é a Câmara Brasil-Canadá, que é seguramente uma das pioneiras no país. E isso demonstra que, na verdade, não há essa visão de concorrência entre as câmaras. Há uma visão de compartilhamento, de parceria, de todos trabalharem na direção de procurar prospectar o tema mediação e arbitragem, difundir a ideia e promover essa informação para que a sociedade cada vez mais se aproxime dos meios alternativos e possa fazer uso dos benefícios que ele traz para as pessoas, para as empresas e para a economia do país. Eu gostaria de indagar, o senhor que é um homem público, um homem que veio da magistratura, que aliás tem um currículo invejável, é importante que se diga isso. Obrigado. Um advogado que depois ingressou na magistratura pelo 5º Constitucional, no Tribunal de Justiça do Ceará. O senhor me corrija se eu estiver errado, no Tribunal de Justiça do Ceará, ingressou pelo 5º Constitucional, mas antes disso ele também atuou na carreira do Ministério Público, foi promotor de justiça, e aí é importante e justo que se faça esse registro. Ele ingressou no Ministério Público aprovado no concurso em primeiro lugar. É verdade. Então ele é um homem que tem grande experiência na advocacia, teve grande experiência na visão do Ministério Público, atuando como promotor. Na magistratura ele atuou também na Justiça Eleitoral, chegou a ser corregedor, vice-presidente e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, e depois foi guindado a ministro do Superior Tribunal de Justiça, por onde ficou aproximadamente 7 anos atuando na magistratura. Voltou à advocacia, ingressou pela Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Distrito Federal, e está atuando como advogado, e nesses últimos anos atuou também como árbitro em algumas instituições de arbitragem. E aí é essa pessoa que resolveu criar o SEBRAMAR, com toda essa bagagem de experiência, com toda a visão jurídica que ele construiu sobre o tema da arbitragem e sobre os problemas da sociedade, as inquietações que a sociedade tem, que as empresas têm e que precisam ser resolvidas, e ele que teve a visão do lado de lá do Poder Judiciário, pode falar um pouquinho para a gente agora por que resolveu criar um centro de arbitragem, qual foi a sua experiência, e certamente ele tem muito a contribuir para a gente, e o SEBRAMAR também terá muito a contribuir para a sociedade aqui do Distrito Federal, onde está instalada, e por que não de todo o Brasil. Dr. Cláudio Santos, então fica à vontade para poder explanar um pouco para a gente por que você teve a ideia de criar o SEBRAMAR, e o que te moveu a fazer isso, e qual é a expectativa que você tem e que o SEBRAMAR tem daqui para frente. Bom, antes de mais nada, eu queria lhe agradecer o convite para nos reunirmos aqui e conversarmos um pouco sobre a arbitragem. Fico muito feliz de ver um colega jovem como você, que eu sei
que é integrante da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Distrito Federal. Eu fico muito feliz, repito, em estar aqui atendendo a seu convite. E também quero lhe agradecer a generosa exposição sobre a minha pessoa, com o meu currículo, que o colega registrou com absoluta fidelidade. Muito obrigado. Bom, eu, como já foi dito, voltei à advocacia, retornei à advocacia, porque sempre gostei de advogar. Nasci e me criei e me formei e comecei a advogar no Ceará e advoguei muito tempo. Fui, por pouco tempo, membro do Ministério Público, como ressaltado, e posteriormente ingressei pelo 5º Constitucional no Tribunal de Justiça do Ceará. Fui magistrado durante 15 anos. Tive uma boa experiência, pelo menos no 2º grau e no grau superior da magistratura, mas sempre gostei de advogar, daí porque retornei à advocacia. Retornei na advocacia aqui no Distrito Federal, onde advogo há mais de 10 anos, que estou aqui nesta luta, e de repente senti uma certa dificuldade. O advogado, na verdade, enfrenta hoje em dia uma dificuldade muito grande com a longa trajetória das ações do Poder Judiciário. Não há culpa de juízes, não há culpa de estrutura propriamente dito, não há culpa muito menos dos advogados. Mas a verdade é que é tão grande a procura, é de tal ordem volumosa a procura do judiciário, que outros meios, outros métodos extrajudiciais devem ser procurados para a solução dos problemas da sociedade. Um deles é a arbitragem, outro a mediação. A arbitragem já disciplinada por lei, como nós sabemos, e a mediação em vias de ser disciplinada conforme projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. Eu tive a felicidade de uns 3 anos atrás ser convidado para integrar painéis arbitrais no estado de São Paulo. Arbitragens, então, que eu acabei realizando na companhia de pessoas de expressão no mundo jurídico brasileiro, como posso citar Tércio Sampaio Ferraz, Maria Silva Zanella de Prieto, Zé Alexandre Tavares Guerreiro, o nosso ministro Francisco Rezec, a nossa querida Selma Lemes, coautora da lei de arbitragem vigente, companheiros com os quais formei painéis arbitrais para a solução de alguns desentendimentos, de algumas controvérsias judiciais que foram submetidas a nós no estado de São Paulo. Arbitragens regidas tanto pelo regulamento da Câmara de Comércio Internacional, da CCI, de Paris, como também de outra Câmara brasileira, que é a Camab, sediada em Belo Horizonte, com escritório em São Paulo, no Rio, que também é ao lado da CC, da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, é uma das câmaras de muito prestígio atualmente. E aí, daí nasceu a vontade, o desejo de criar uma Câmara de Arbitragem em Brasília. Porque nós sabemos da existência de algumas câmaras de arbitragem, mas acho que o mercado é amplo, o mercado comporta plenamente. Ainda é carente de instituições idôneas. Né? Perfeito. E tive a felicidade de encontrar alguns amigos, tanto daqui como de São Paulo, até do Rio e de Minas Gerais, que aderiram a essa minha ideia. Em Brasília, por exemplo, posso lembrar alguns magistrados aposentados, sobretudo uma magistrada, doutora Eutália Coutinho, uma mediadora de reconhecidos méritos, que vem ministrando cursos seguidos, tanto no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como no âmbito do CNJ, e que é a nossa vice-presidente, e cuida dessa parte de mediação com muito zelo. Já fez mediações, depois que o SEBRAMAR foi criado, com apenas 3 meses e pouco de existência, já fez mediações em nome do SEBRAMAR e ministrou já alguns cursos
na área da mediação. E, assim como ela, outros mais também estão participando dessa empreitada. Alguns advogados de São Paulo, como o professor Francisco Zé Carrali, que é o nosso diretor de arbitragem, também integram o SEBRAMAR. E que é o vice-presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OABDF, que perfeito, eu sou integrante como secretário. Perfeito. Assim como o doutor Tiago Rodovalho também, o doutor Nelson Luiz Pinto, processualista muito conhecido, que é nosso árbitro. Então você juntou uma pleiade de profissionais qualificadíssimos, né? E prezados amigos. Muito especializados na área de arbitragem. E prezados amigos que foram meus companheiros, meus colegas no Superior Tribunal de Justiça, como Zé Delgado, como Fernando Gonçalves, como Aldir Passarinho Júnior, que tem feito arbitragem em São Paulo também, que integra o quadro de ato da Fiesp, assim como eu também integro. E outros mais que aí estão dispostos a qual que é a caminhar conosco. Expectativa que o SEBRAMAR tem do mercado do Centro-Oeste, de Brasília, em termos de serviços de mediação e de arbitragem? Sem dúvida alguma que nós não vamos encontrar um mercado assim de relações comerciais internacionais como tem São Paulo. Óbvio que não há como comparar. Mas Brasília é o centro do poder. Brasília, aqui estão sediadas as instituições públicas fundamentais e mais importantes do país. Bancos, empresas no âmbito das telecomunicações, empresas no âmbito da petrolífera, enfim. E aqui estão entidades que são geradoras de negócios que podem perfeitamente prever nos seus contratos, nos seus documentos, que quaisquer controvérsias entre elas e particulares ou entre elas em si possam ser solucionadas através da arbitragem ou da mediação. O advogado-geral da União manifestou muito interesse nessa adesão do poder público à mediação e à arbitragem. Até porque o projeto que foi proposto pelo Senado recentemente, que já foi inclusive aprovado no Senado, contempla como a possibilidade de que aqueles conflitos que envolvam os contratos administrativos, né, com a administração pública possam ser levados e resolvidos por arbitragem. E isso exatamente foi o que mais nos estimulou a criar essa Câmara em Brasília. Então, nós não queremos desprezar as relações comerciais em si. É o nicho que vocês potencializam como sendo o mais relevante para o SEBRAMAR atuar num futuro próximo. Sem dúvida. Mas não queremos desprezar outras linhas, outros setores, outros campos de atuação. Há poucos dias, por exemplo, eu fiz uma palestra num seminário de Direito de Família sobre a arbitragem no Direito de Família. Muito interessante. Nas relações familiares. Porque é possível perfeitamente... Porque tem um tabu aí de que não poderia, porque é direito indisponível. Mas nem tudo em direito de família é direito indisponível. Né? Os direitos pessoais de família realmente são indisponíveis. Mas os direitos patrimoniais da família, eles podem ser negociados livremente, segundo a vontade dos participantes. Então, é possível uma arbitragem para a solução de uma partilha entre pessoas maiores, não tem a menor dificuldade para se fazer isso, pode se fazer até em cartório, hoje em dia, quanto mais através de uma solução arbitral. Quando se abriu a possibilidade da separação extrajudicial... Então, é possível perfeitamente, e nós temos mediadoras como árbitros e árbitras também, que integram o SEBRAMAR e que são habilitados a soluções de problemas patrimoniais na área de família. Outro aspecto, nós pensamos no futuro, quem sabe, com relação às relações de consumo. Acho perfeitamente possível se pensar no futuro. Que é também uma novidade do projeto. Correto. Né, que vai oficializar, embora
a lei anterior não fechasse, Não. a lei atual não fechasse essa possibilidade, mas o Código de Defesa do Consumidor tinha uma regra que definia como cláusula abusiva a cláusula compromissória se obrigasse o consumidor a ir para a arbitragem. Perfeito. Em contratos de adesão, especificamente. Perfeito. Em contratos de adesão. Mas isso é até importante que se diga, não era uma proibição para a arbitragem, como ainda hoje não é uma proibição, é apenas um cuidado, um zelo que o legislador teve para evitar que pessoas tenham que ir para a arbitragem contra a sua vontade, contra a livre manifestação da sua vontade, porque simplesmente tiveram que subscrever um contrato de adesão. Né? Perfeito. Isto sem deixar de lado os negócios comerciais comuns, os negócios imobiliários, sobretudo, os negócios locatícios, todos estes também são objeto de nossa atenção para nos prepararmos convenientemente a fim de prestarmos um serviço bom e acessível a todos. Aí você chegou num ponto que as pessoas sempre têm muita dúvida e também existe o tabu. No primeiro programa da série que a gente entrevistou representante de uma outra Câmara, a gente também abordou esse assunto e eu creio que eu vou abordar ele em todos os outros programas da série especial Câmaras, que é quanto custa resolver um assunto por arbitragem no Sebramar. Quanto custa resolver um assunto por mediação e arbitragem? É esse custo que inviabiliza, como as pessoas têm essa noção, que eu acredito, no meu pensamento, que é uma noção equivocada, não é assim, até porque o confronto que as pessoas em geral fazem é um confronto objetivo e direto, entre quanto vou pagar de despesas num processo de arbitragem e quanto eu vou pagar de despesas num processo na justiça pública. E claro que esse confronto direto quase sempre levará a arbitragem a ter uma desvantagem, ter um valor mais alto, aparentemente mais alto. Mas a análise não é por aí, né, doutor Cláudio? Não, sem dúvida. Se nós compararmos friamente uma tabela de uma Câmara de Arbitragem com as custas, por exemplo, da Justiça Federal, que aqui são cobradas tanto na Justiça como na Justiça Especializada Federal, sem dúvidas que, aparentemente, as custas são bem mais baixas do que os custos de uma arbitragem. Sem sombra de dúvida. É importante a gente abrir um parênteses para dizer aí, por que na Justiça Pública as custas seriam mais baixas? Porque na Justiça Pública eu vou já dar a minha opinião e o senhor complementa concordando ou discordando. Porque na Justiça Pública quem paga a conta somos todos nós. Somos todos nós, é o Estado. Não é só as partes que estão ali em conflito. O conflito é privado, mas quem está pagando para resolver o conflito daquelas duas pessoas que eu nem conheço sou eu, é você, perfeito, todos nós estamos pagando para resolver aquele conflito. Perfeito. Mas, se nós compararmos as nossas tabelas de Câmara de Arbitragem com as tabelas de custo de alguns estados da federação, como o nosso vizinho Goiás, como o nosso estado de Pernambuco, como o nosso estado da Bahia, nós vamos nos surpreender. Já não vai ser tão desigual assim, né? Já não vai ser tão diferente, um desnível não vai ser tão grande. Mas então por que se diz que é mais econômico ir para a arbitragem? A arbitragem tem uma vantagem extraordinária, tanto na especialidade do árbitro, isso pode ser algo muito significativo, como no tempo. O tempo é fundamental. O tempo é, sem dúvida alguma, um dos fatores mais importantes da arbitragem. Se uma arbitragem apenas de direito pode ser resolvida em 90 dias, questão de direito. Tempo máximo. Uma arbitragem que requeira uma prova testemunhal pode ser resolvida em 6 meses, sem maior dificuldade. Uma arbitragem com uma prova pericial mais complicada, num caso, por exemplo, de um contrato de empreitada, um negócio imobiliário, enfim, mais complexo, ou um negócio industrial também, pode levar mais tempo, evidentemente. Mas, em geral, em média, fica sempre, no máximo em 1 ano, a solução
de uma questão submetida a um painel arbitral. Eu tenho a minha leitura de quanto tempo leva um processo na justiça. Mas é muito melhor que o senhor fale, que o senhor veio da magistratura e pode dizer para a gente quanto tempo levaria esse conflito na justiça? Na justiça, no mínimo 5 anos. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Meu escritório tem colegas, como minha mulher, por exemplo, que é advogada, que advoga no Distrito Federal. Eu considero o Tribunal de Justiça do Distrito Federal um dos melhores do país. É verdade. Não tenho dúvida. Também não. Mas, em outros tribunais, o Tribunal de São Paulo, que é um grande tribunal, um notável tribunal também, mas a dificuldade é tão grande, o volume de negócios, o represamento, que não tem como, não há como se conseguir resolver um problema em menos de 5 anos. Então isso causa uma dificuldade, não precisa nem demonstrar matematicamente. É fácil de se perceber que o prejuízo é grande. 5 anos de uma existência, no mínimo. Eu, depois que eu me aposentei no Superior Tribunal de Justiça, eu tenho a desventura de dizer que já esperei 8 anos pelo julgamento de um agravo de instrumento, um agravo em recurso especial. Ora, é difícil, né? É difícil suportar isso. Tanto o advogado como a parte. A parte, inclusive, não compreende, não sabe como que um egresso... O advogado desgasta a imagem dele porque ele tem dificuldade de explicar e justificar isso. E um advogado egresso da magistratura como eu, não conseguir resolver em menos tempo... Realmente é desgastante. É muito desgastante, muito triste. Então a vantagem é palpável, não tenho dúvida nenhuma. Então, para a gente assim, poder passar uma ideia mais... concreta, mais de número, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender e mensurar mais claramente. Vamos pegar um exemplo hipotético em que 2 pessoas estão com uma divergência sobre a divisão da sociedade. Uma empresa, então vamos dizer que teve uma sociedade em que parte era oculta, como é aquela sociedade em conta de participação, por exemplo, e que estão ali numa disputa sobre essa divisão societária, uma participação societária, e essa disputa gravita em torno de um valor de cotas de R$300 mil, ou seja, o valor do conflito seria R$300 mil, só para a gente pegar um número e passar uma ideia mais concreta para quem está assistindo. Um valor desse de R$300 mil e que está se discutindo a sociedade, quanto custaria nos seus custos totais, que se imagina, para se resolver isso pelo procedimento de arbitragem no Sebramar? Bom, de acordo com a nossa tabela, algo em torno de 10, 11%. 10, 11%. Então custaria aí somando honorários de árbitro, taxas somando honorários de árbitro e taxa de administração. Gravitaria em um pouco mais de R$30 mil. Um pouco mais de R$30 mil. De despesas gerais. Exatamente. Então agora vamos fazer uma projeção econômica disso. Vamos fazer uma projeção econômica. Na justiça pública, aqui em Brasília, se fosse aqui, as custas não são caras, a gente sabe disso. Claro que se fossem em outro estado, como você citou, Goiás, Pernambuco, outros estados, eu não teria dados aqui para mensurar quanto seria de custo, mas seria um valor bem mais alto do que seria em Brasília, isso eu tenho plena certeza. Mas para a gente confrontar, então eu pagaria menos na justiça pública de custas iniciais, que é importante dizer que são custas iniciais, e na arbitragem as custas totais gravitariam em torno de R$30 mil. Vamos projetar isso no tempo. Quanto tempo levaria o Sebramar para resolver um conflito dessa natureza? Olha, no máximo 6 meses, com a grande vantagem, no exemplo que o colega citou, seria a confidencialidade. A confidencialidade. Preservar a imagem das pessoas. Exato. Este exemplo concreto que o colega focou, é um exemplo em que essa sociedade, obviamente, que ela seria uma sociedade sob a qual se preservaria o sigilo necessário. E a arbitragem teria a grande vantagem, além desse tempo, ter a confidencialidade. Mas
E agora vamos pegar e transportar esse problema para a justiça pública. Você falou que levaria uns 5 anos. 5 anos. 5 anos. Com o duplo grau de jurisdição ordinária e mais o grau superior, no mínimo 5 anos. Então é aquela questão. 5 anos, quando a gente está falando de uma discussão societária, sobretudo de uma discussão societária, a gente está falando de uma empresa, de um negócio. Sim. Né? E uma empresa precisa de sinergia dos sócios para que possa caminhar positivamente, tocar projetos, fazer novos projetos, investimentos, né? Agregar valor, tem que ter sintonia. Quando não tem, então você pensa o que é uma empresa meio que parada, meio que paralisada por 5 anos esperando uma solução da justiça, porque um sócio fala, eu não vou pôr dinheiro no negócio, eu não vou prospectar o meu negócio, se eu não sei se eu terei a mesma participação que eu acho que tenho direito, porque a justiça pode decidir diferente disso. E o outro, da mesma sorte, também vai dizer a mesma coisa e ninguém mais então vai oferecer sua energia e seu dinheiro, seu investimento para a coisa caminhar positivamente. E aí até eu diria, em 5 anos há uma chance, eu queria que o senhor me dissesse se concorda com isso, há uma chance razoável dessa empresa até beirar a falência. Desaparecer, né? Desaparecer. Claro. Porque é difícil um negócio resistir 5 anos sem atenção, sem amor, sem energia, sem investimento por parte dos sócios. Um litígio societário destes engessa a empresa não pode caminhar, a empresa não pode crescer, a empresa não pode se expandir. Por isso mesmo é interessante também tocarmos num ponto aqui. A nova lei, futura lei de arbitragem, o projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, prevê claramente a utilização da arbitragem para a solução das controvérsias societárias. Está bem claro. Com relação à sociedade de pessoas, sem dúvida alguma que isso nós sabemos que é plenamente possível. A dúvida seria o que tange a sociedade por ações, sociedade anônimas. Seja porque são tidas como sociedades estatutárias e às vezes o acionista futuro não aderiu à formação daquele estatuto, onde haveria uma previsão de uma cláusula arbitral, uma cláusula compromissória. Mas a nova lei deixa bem claro que isso é possível e que a maioria decide e que o acionista dissidente tem o direito de recesso, ou seja, o direito de deixar a sociedade, vende sua participação e sai da sociedade ou pede o reembolso do valor das ações. Mas o que é importante é que a arbitragem pode ser utilizada para os conflitos societários. Muito bom. Doutor Cláudio Santos, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu quero desde logo lhe agradecer, dizer que eu conheço o Sebramar também, sei das pessoas que integram o Sebramar e das suas qualificações profissionais, dos seus predicados éticos e morais, e tenho certeza que o Sebramar foi uma boa nova para Brasília, uma boa nova para o Centro-Oeste, vai poder dar uma contribuição importante para a sociedade. Então, fica aqui o nosso convite. Quem quiser conhecer o Sebramar, como contacta o Sebramar? Pode, obviamente, através da internet. Qual que é o site? Consultar o site do Sebramar. sebramar.org.br. Então está aí na sua tela, sebramar.org.br. Muito obrigado, doutor Cláudio. Eu quero agradecer também a sua audiência, dizer que toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem, que espera as suas perguntas, os seus comentários. Se tiver dúvidas sobre esse assunto ou sobre qualquer outro envolvendo mediação e arbitragem, não hesite. Mande a pergunta para o meu e-mail, está aparecendo na sua tela, que eu terei todo o prazer de responder. Eu vou responder aqui em um programa especial dedicado para responder a sua pergunta, ou responderei por mensagem, por comentário no próprio blog. Muito obrigado por sua audiência, até o próximo programa, um grande abraço para você.